Olá pessoal, chegamos ao nosso último encontro aqui dentro desse tema tão fascinante que é a constituição das sociedades por ações. Evidentemente um assunto árido, mas que também é muito importante. Eu tenho certeza que agora, se vocês se debruçarem algum manual, e aí fica a minha recomendação, o volume único de Direito Empresarial da editora Juspodium, que eu sou autor, no volume de Direito Empresarial. Então, se vocês se debruçarem agora para o estudo da teoria, num manual, numa doutrina, tenho certeza que vocês terão aí maior facilidade para poderem avançar na assessoria de seus clientes dentro desse tema, que é a constituição das companhias. Vamos falar agora da constituição por subscrição pública, ou seja, a constituição de companhias abertas. E é evidente que esse tema ele envolve uma maior complexidade. Por quê? Porque além dos requisitos próprios para a constituição de qualquer companhia, que nós tratamos lá no primeiro bloco, ou seja, artigo 80, todas as ações sendo subscritas por pelo menos 2 pessoas, a integralização no ato da Constituição de pelo menos 10% do preço de emissão das ações em dinheiro e o depósito desse valor, nós também teremos algumas particularidades próprias de uma companhia aberta, que é aquela que vai buscar captar recursos diretamente junto ao mercado, junto à chamada poupança popular. Então, a companhia aberta, por ofertar seus valores mobiliários às pessoas em geral, de forma indeterminada, ela vai, evidentemente, atingir desde investidores que estão acostumados aos riscos de empreendimentos, até pessoas comuns, muitas vezes leigas, que podem ter acesso igualmente ao mercado de valores mobiliários, via, por exemplo, um home broker. Então, é fundamental, evidentemente, que essas companhias abertas estejam submetidas à fiscalização de um ente governamental, que é aqui no Brasil chamado de CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, a constituição de uma companhia aberta, além das formalidades próprias de constituição que nós vimos, e relembrando, sociedade anônima aberta, ela só é constituída por meio de Assembleia Geral, ela não é constituída por escritura pública. Então, além das formalidades próprias para a constituição de uma companhia, nós teremos também na companhia aberta mais um requisito que guarda relação justamente à aprovação pela CVM da constituição dessa companhia de forma aberta, do registro dessa companhia e também do registro da emissão de suas ações no mercado de valores mobiliários pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários. Legal? Tudo bem? Então, vamos lá, coloca na tela pra gente, vejam aí a primeira consideração importante sobre constituição de companhias por subscrição pública, tá? Então vejam que para essas companhias, que nós chamamos de companhias abertas, além do preenchimento daqueles 3 requisitos previstos lá no artigo 80 da Lei das Sociedades por Ações, também será necessário o prévio registro da companhia e da emissão pública de ações junto à CVM. Era exatamente isso que eu estava dizendo para vocês. Não basta apenas preencher os requisitos do artigo 80, é necessário também que a companhia atenda a este requisito, que é o seu prévio registro junto à CVM, junto à Comissão de Valores Mobiliários. Não só o registro da companhia, mas o registro da emissão das ações, da emissão pública de suas ações, da oferta pública de suas ações. E aqui também, para que isso aconteça, se exigirá a contratação de uma instituição financeira responsável pela colocação dessas ações no mercado, ou seja, será necessária a intermediação de uma instituição financeira para que se dê a subscrição pública das ações emitidas pela companhia. Essa contratação se dá por meio de um contrato chamado contrato de underwriting. Então, o contrato de underwriting é justamente o contrato em que a companhia, que pretende ser constituída por meio de uma subscrição pública, ela celebra com a instituição financeira, com uma instituição financeira que passará a ser responsável pela colocação dessas ações para a subscrição pública no mercado.
né? Então, esse contrato de underwriting é um requisito para a constituição de uma companhia aberta, já que, né, é fundamental a contratação de uma instituição financeira para realizar a colocação das ações dessa companhia no mercado para subscrição pública. Vejam lá, os fundadores da companhia deverão, portanto, contratar uma instituição financeira para que essa instituição financeira, por meio, né, deste contrato chamado contrato de underwriting, realize a intermediação entre a companhia e os interessados na subscrição pública das ações. Tá? Então, essa instituição financeira vai fazer a intermediação entre a companhia emissora das ações e os investidores, os interessados na subscrição dessas ações. Tudo bem? Bom, seguindo. O pedido de registro de emissão deverá obedecer às normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários. E ele deve ser necessariamente instruído, ele deve necessariamente estar acompanhado pelos seguintes documentos. Então, quando uma companhia requer o registro da emissão pública, né, de suas ações, ela precisa apresentar à CVM 3 documentos. O primeiro documento, senhores, é um documento que vai ser elaborado, né, em regra, por uma empresa especializada, uma empresa de auditoria, uma empresa de contabilidade, responsável pela elaboração deste documento, que é um estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento. Então, aquele negócio que se pretende explorar por meio da companhia é um negócio factível, é um negócio viável do ponto de vista econômico-financeiro. Então, a companhia contrata uma empresa especializada para fazer o estudo da viabilidade econômica deste empreendimento. Então, vejam lá, o primeiro documento que deve ser apresentado à CVM é o estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Além disso, também será igualmente apresentado à CVM, para registro da emissão, o projeto do Estatuto Social. Por que projeto? Porque ainda não houve a Assembleia de Constituição, não houve a aprovação deste projeto, então ainda estamos no projeto de Estatuto Social. Como vimos, o Estatuto vai conter todas aquelas regras que vão organizar e disciplinar a estrutura da companhia. Então, nome, prazo de duração, endereço de sede social, objeto, a estrutura dos órgãos de administração, enfim, tudo isso consta do Estatuto Social. E, por fim, o último documento é o prospecto, um documento muito importante, porque ele vai ser organizado e assinado pelos fundadores da companhia e também pela instituição financeira intermediária, que deverá mencionar com precisão e clareza as bases da companhia, e os motivos que justifiquem a expectativa de êxito do empreendimento. Então, o prospecto é um documento assinado pelos fundadores da companhia e pela instituição financeira contratada para realizar a colocação de suas ações no mercado, e esse documento, o prospecto, deverá apresentar de forma clara e precisa as bases da companhia e os motivos pelos quais tanto os fundadores como a instituição financeira têm a expectativa de sucesso do empreendimento. Esse documento é muito importante porque ele é base para potencial responsabilização na hipótese de insucesso da atividade. Vejam lá, o prospecto e o projeto do Estatuto são documentos fundamentais para a oferta pública das ações, destinada à constituição de uma companhia aberta, pois geram obrigações para os fundadores da sociedade. Então, percebam aí, o prospecto de um lado vai apresentar as razões pelas quais os fundadores e a instituição financeira entendem que aquele empreendimento será exitoso. E o Estatuto vai trazer as regras da companhia. Então, vejam, a companhia vai ter todas as ações com direito ao voto, a companhia vai ter apenas parte das ações com direito ao voto. Os acionistas têm assegurado um dividendo mínimo obrigatório de quantos por cento do lucro líquido ajustado do exercício. Então, todas essas informações constam do Estatuto, gerando obrigações, evidentemente, para os fundadores da companhia. Então, é um documento também muito importante, tão importante quanto o prospecto,
né, quando da constituição de uma companhia aberta. Tá? Agora, a CVM vai receber esses documentos, vai receber lá o estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, projeto do estatuto, né, e o prospecto. E ela pode negar o registro? Né? Então vejam lá, a CVM poderá condicionar o registro a modificações no estatuto ou no prospecto, ou ainda denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento, ou ainda por inidoneidade dos fundadores. Né? Então, a CVM pode aprovar o registro, a CVM pode colocar o registro em exigência, condicionando o registro a determinadas modificações no estatuto ou no prospecto, ou a CVM pode denegar o pedido de registro. E qual seria o fundamento para denegar o pedido de registro? Ou a inviabilidade ou temeridade do empreendimento, né? Ou a falta, né? Ou a inidoneidade ou a falta de idoneidade dos fundadores. Tá? Essa análise quanto à temeridade ou inviabilidade do projeto apresentado se dá apenas se essa característica for óbvia, não cabe aqui margem para muito subjetivismo. Né? Então, aqui, essa situação de inviabilidade ou temeridade do empreendimento tem que ser algo muito evidente, muito forte, para poder fundamentar a denegação do pedido de registro da emissão por parte da CVM. Certo, senhores? Tudo bem? Bom, para encerrarmos, eu queria conversar agora com vocês um pouquinho sobre o contrato de underwriting. Vimos que ter uma instituição financeira responsável pela intermediação entre a companhia, né, e os investidores é condição para o registro. Né, e, evidentemente, que a contratação dessa instituição financeira se dá por meio de um contrato, o contrato de underwriting. Agora, existem algumas modalidades de contrato de underwriting. Né? Nós temos lá a best effort, nós temos o stand-by e nós temos o straight. São 3 modalidades deste contrato, que nós vamos agora, né, nessa conclusão de aula, rapidamente apresentar para vocês. Então, uma vez deferidos os registros da companhia e da emissão das ações pela CVM, o intermediário financeiro, né, a instituição financeira responsável pela intermediação das ações, que é chamado de underwriter, né, realizará a colocação das ações da companhia no mercado de valores imobiliários para subscrição dos interessados. Então, a instituição vai fazer a colocação das ações, né, no mercado para a subscrição dos investidores. Quais são as modalidades possíveis de contratação da instituição financeira? Né, quais são as modalidades de contrato de underwriting? Como eu disse a vocês, temos lá best effort, que é de melhor esforço, né, stand-by e straight. Vou explicar para vocês cada uma dessas 3 modalidades. Na modalidade best effort, ou melhores esforços de colocação, a instituição financeira não garantirá que essas ações serão subscritas. Ela não vai garantir à companhia que haverá subscrição das ações emitidas pela sociedade anônima. Tá? E havendo eventual saldo de ações não subscritas, a operação será cancelada. Então, para que uma companhia possa ser constituída por meio de subscrição pública, todas as ações ofertadas pela companhia precisarão ser subscritas pelos investidores. Tudo bem? E quando uma companhia contrata uma instituição financeira na modalidade melhores esforços de colocação, ou best effort, nessa modalidade a instituição financeira não garante que todas as ações serão subscritas. Ela se compromete apenas, né, em fazer o melhor para que haja, né, interessados na subscrição dessas ações. Mas, se não houver a subscrição de todas as ações, né, a operação de constituição por subscrição pública será cancelada. Já na modalidade stand-by, segunda modalidade de contratação, segunda modalidade de contrato de underwriting, a instituição financeira deverá empenhar-se para a colocação das ações no mercado e, após determinado prazo, havendo ainda ações não subscritas, a instituição financeira assume a obrigação em subscrevê-las. Então, essa modalidade dá à companhia a garantia de que, mesmo que não haja investidores no mercado dispostos a subscrever todas as ações emitidas pela sociedade anônima, ainda assim a constituição ocorrerá porque a instituição financeira contratada, né, realizará a subscrição das ações não subscritas pelo mercado. Tá? Então, aqui a instituição financeira vai assumir a obrigação de realizar a subscrição daquilo que não foi subscrito pelos investidores de mercado. E, por fim, a última modalidade de contrato de underwriting, né, é o chamado straight, ou garantia firme de subscrição.
Aqui, neste contrato, a instituição financeira vai se obrigar a subscrever todas as ações emitidas pela companhia. Então, nesta modalidade de contrato, chamado straight, a instituição financeira, zero de jogo, subscreve todas as ações. Então, a companhia tem já a garantia de sua constituição. E ato contínuo, a instituição financeira faz o quê? Coloca as ações no mercado para a venda em nome próprio. Então, aqui, a instituição financeira acredita tanto no empreendimento que ela vê a possibilidade de ter ganho na valorização das ações. Então, antes dessas ações serem ofertadas no mercado, a instituição financeira vem e faz a subscrição de todas elas. Essas ações são totalmente subscritas pela instituição financeira, né? E aí então a instituição financeira titular das ações vai para o mercado e realiza, né, a venda dessas ações. Tá? Então, neste caso, nós estamos diante da modalidade straight ou garantia firme de subscrição. É isso, senhores. Encerramos aí mais um tema, né, da nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido esses aspectos tão importantes relacionados à constituição de sociedades. Um forte abraço para vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.